precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair, para que uma nova possa nascer. Meta a gente busca, caminho a gente acha, desafio a gente enfrenta, vida a gente inventa, saudade a gente mata, sonho a gente realiza. Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui para fazer o Direto ao Ponto de agosto de 2015, diretamente dos estúdios do Gran Curso Online, o melhor curso preparatório para concurso do nosso país, não é isso? Gente, vamos fazer hoje o Direto ao Ponto de agosto, referente a agosto de 2015, recheado de quê, gente? De informações. Agosto foi um mês longo, é um mês que não tem feriado, e foi o que, gente? Aconteceu muita coisa mesmo, não é isso? E você já sabe qual é o nosso formato. A gente começa com um especial sobre um determinado tema e depois a gente faz o que, gente? Os tópicos dos outros temas, não é isso? E o especial de agosto de 2015, muita gente mandou mensagem, muita gente mandou WhatsApp pedindo, está aí para você. O nosso especial vai ser sobre o que, gente? Vai ser sobre crise da imigração. Isso mesmo. Vamos falar da crise da imigração. Então a gente começa falando o seguinte, né, gente? O que vem a ser imigração, tá certo? O que é imigração? Imigração, tá? A gente tem a palavra migração, emigração ou imigração, não é isso, gente? Migração é o ato de você sair de um lugar para o outro, não é isso? Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. Então é isso, né? Imigrante é quem está entrando, emigrante é quem está saindo, não é isso? Aquele velho chavãozinho que a gente fez lá na quinta série, não é isso? É igual falar de sogra, não é isso, gente? É só lembrar de sogra. Quando a sogra está chegando, todo mundo fala i. Quando ela está saindo, todo mundo fala e. E a minha, quando vai, é e mesmo, tá certo, gente? Então o que acontece? Esse é o que? O conceito de imigrante e emigrante, não é isso? Mas nós temos vários tipos de imigração, não é isso, gente? A migração, que é um movimento de uma população temporária ou definitiva de uma área para outra aqui. Imigrante, quem está chegando. Emigrante, quem está saindo. Quanto ao espaço, ela pode ser externas ou internacionais, ou seja, intercontinentais, intracontinentais. Já se for nacionais, você vai ter o que? As migrações internas aí, tá certo? As internas, elas podem ser o que, gente? O êxodo rural, se sair da área rural para a área urbana, o êxodo urbano saindo da área urbana para a área rural, e os chamados movimentos pendulares, tá certo? Movimentos pendulares. O que vem a ser movimentos pendulares, gente? Ou migração pendular? É aquela que as pessoas fazem de casa para o serviço, serviço para casa. Tá certo? Só que tem que sair da sua cidade, não adianta ficar na sua cidade, tem que sair da sua rua, do seu bairro. Então, quando você sai de uma cidade para outra, aí você faz o quê? Você tem o chamado migração ou movimento pendular. Quanto ao tempo, a migração ela pode ser o quê, gente? Definitiva ou permanente, não é isso, gente? Tá? Ou seja, a pessoa vai mudar para outro país e ó, acabou, não volta mais. Temporárias, realiza por um determinado período de tempo aqui, não é isso? Se eu vou ficar 2 anos, 3 anos, depois eu volto. Mas nós temos também a chamada sazonal ou transumância. O que é isso? É aquele que vai só de tempo em tempo. Por exemplo, a galera que sai do Nordeste e vai para o Sudeste para colher laranja. Terminou a colheita, faz o quê? Volta para onde? Para o Nordeste. Então isso aí é a chamada transumância ou o que, gente? Sazonal. Nós temos as laborais ainda. Realiza quando a população procura emprego por um determinado período de tempo aqui, não é isso? Então nós temos o que? Esses conceitos básicos, tá? Relacionados aqui. Quanto à tomada de decisão, elas podem ser voluntárias, ou seja, eu vou por livre, espontânea vontade. Mas eu posso ser forçado, e essa é o que importa para nós. Porque, na verdade, tá, os refugiados que estão chegando à Europa, eles na verdade são o quê, gente? Eles saíram de casa porque quiseram ou estão saindo forçados? Em função de quê? De guerras. Em função de quê? De conflitos, tá certo? Esse é o detalhe aqui, não é isso? Então a forçada, eles são o quê? São obrigados. Ou é porque colocaram a arma na cabeça e mandou vai, ou então o quê, gente? A pessoa não vê outra alternativa. Com relação à lei, tá, elas vão ser o quê, gente? São legais ou clandestinas aí, não é isso, gente? São legais clandestinas. Hoje você tem na Europa, por exemplo, que, gente, a Alemanha recebendo esse imigrante vai ter um critério para selecioná-lo. Então isso aí é uma forma legal. Aqueles que entram sem ser por esse critério faz o quê? Ele entra de forma
Legal. E quais são as causas das migrações? São várias as causas das migrações, não é, gente? Você tem o quê? Você tem, por exemplo, as pessoas que saem das suas áreas de origem devido ao quê? A fatores naturais. Ou seja, devido ao que, gente, é um vulcão que explode, tá certo, gente? É questão de quê? De seca. É a questão de quê, gente? De terremotos, de cheias. Então isso aí você vai ter o quê? Você tem fatores naturais. Ou socioeconômicos, como por exemplo o quê, gente? Desemprego, fome, miséria você precisa. Políticos, perseguições políticas aí, tá? Você tem até mesmo o quê, gente? Os exílios religiosos, perseguições religiosas. Olha o que acontece. Muitos dos que estão chegando hoje, tá, na Europa, é devido ao quê? A perseguição religiosa, principalmente ali de quem, gente? Do Estado Islâmico. Bélicos, muitos que estão chegando na Europa hoje é questão bélica. Vamos pegar ali no Afeganistão, vamos pegar de quê, gente? Vamos pegar da Nigéria, vamos pegar da onde, gente? Da Síria, o grande número de refugiados da Síria aí, não é isso? Demográfico, excesso de população, gente, na região. E ou então o quê? Vontade pessoal da pessoa partir mesmo, é isso? Nós temos ainda o quê? Os fatores de atrativos da outra área, tá? Como, por exemplo, o quê? Econômicos, que é onde localidade que oferece mais empregos, sociais, melhores condições de vida, socioculturais, mais investimento, museus, cinema, arquitetura, universidade, centro de investigação, turístico, recreativo, conhecer outros países, região, e a liberdade de ideias e escolhas aqui, não é isso, gente? Então tá, nós estamos falando tudo isso para falar de quê, gente? Da questão da migração na Europa. O que está acontecendo? Para entender esse movimento, tá, gente, que é o maior movimento migratório desde a Segunda Guerra Mundial, nós temos que entender o que está acontecendo ali em volta. Tá? Não vamos esquecer, gente, tá, que nós tivemos há 4 anos atrás a chamada Primavera Árabe, ou seja, aquele movimento que nós já falamos aqui em Direto São Ponto anteriores, aquele movimento que começa lá na Tunísia, como eu costumo dizer, bem ali na Tunísia, quando tinha no poder lá o ditador bem ali, chega ao Egito de Hosni Mubarak, derruba Hosni Mubarak, ele vai preso, depois vem um sobremesa, o Mursi, Mohamed Mursi, que também vai preso, vai para a Líbia, aonde faz o que, gente? Onde acaba matando o único ditador que morreu durante a Primavera Árabe, que foi o Gaddafi, tá? O Gaddafi, não é isso? Então ele é o único que morre. E chega a Síria. Na Síria, essa guerra civil já está há mais de 4 anos. São mais de 10 milhões de refugiados. São mais de 250 mil mortos. O país está o quê? Está uma miséria, o país está tudo destruído. E perseguição, o quê, gente? Política ali, guerra civil de xiitas contra o líder sunita, tá certo? Os sunitas contra os xiitas. E aí vem o Estado Islâmico que sai do Iraque e vai para a Síria também. Então tudo isso leva essas pessoas a querer fazer o quê? Eu quero ir embora daqui. Nós temos ali no chamado chifre da África, ainda quem, gente? A Eritreia. Tá certo? Que tá fazendo o quê? Que tá expulsando as pessoas procurando fugir. Da Líbia, um país que hoje tá o quê, gente? Em inconstância política muito grande. Ó, muito pior que na época do Gaddafi. Você vai lá pro outro lado, você tem o Afeganistão, a questão dos talibãs. Você tem o Paquistão, tá certo? E aí você tem o quê, gente? O Iraque, tá? Aonde nós temos o Estado Islâmico. Então tudo isso, essas pessoas procuram sair dali e buscar... Gente, não é melhor condição de vida, não. Não é melhor condição de vida, não. É condição de vida. É isso mesmo. Porque aonde estão, não tem condição de fazer o quê, gente? De viver. Esse é o detalhe. Tá certo? Então as pessoas estão largando tudo. E o Brasil também tem recebido parte desses refugiados. O Brasil já recebeu mais de 8 mil sírios. Que chegam aqui sem nada, com a mão na frente ou atrás. Muitas vezes até literalmente assim, porque nem roupa tem. Então isso por quê, gente? Porque você quer sobreviver. E aí a gente vê o quê, gente? Cenas horrorosas. Nós temos aqui, por exemplo, tá? Nós mostrando aqui, né? Olha só, da Nigéria, quase 20 mil pessoas. Vamos lembrar que na Nigéria nós temos o quê, gente? O Boko Haram, que se fez o quê? Tá? Que girou lealdade a quem, gente? Ao Estado Islâmico. Então, assim, perseguição ali. E eles vão buscar fazer o quê, gente? Europa, nós temos a Eritreia ali. Nós temos a Síria, que quase 150 mil se deslocando ali. O Iraque, tá? Você vai ter o quê, gente? Quase 22 mil. O Afeganistão, 40 mil. Paquistão, 22 mil. E Kosovo, tá? Você também tem a questão de perseguição ali, tá? Quase 40 mil. E essa galera tá indo pra onde, gente? Pra Hungria, pra Áustria,
tá certo? Estão indo para onde, gente? Para a Suécia, para a Alemanha, para a Itália, para a França, para o Reino Unido. Tá procurando o que, gente? Melhores condições de vida. Em situações horrorosas, não é isso, gente? Em travessia de barcos, de bote realmente aqui, tá? Só uma parte aqui, olha aí, tá aí. Teve um rapaz que falou, professor, nós somos marinheiros, Rio de Janeiro aqui, cadê o Urani de marinheiro? Tá aí, ó, o cowboy também tá de marinheiro agora, beleza? Esse é o nosso amigo Marcos aí, o cartunista aí que faz as nossas charges. Então nós temos o que, gente? Você tem aqui, tá atravessando em botes, atravessando a pé, passando no meio de arame farpado. E aqui nós temos uma polêmica. E aí, Europa? E aí, berço da civilização, como vocês dizem? Tá certo? Berço da democracia moderna. Vai aceitar ou vai expulsar todo mundo, vai sair dando coice? Esse agora é um grande problema. Porque, gente, a questão da migração é muito mais que a questão econômica. Porque essa galera chegando, você tem que ter subsistência, vai ter que ter saneamento básico, tem que ter assistência, alimentação. Não foi à toa que a ONU está pedindo, tá? Que milionários doem dinheiro para ver se consegue fazer o quê? Atender essa população. O outro lá disse que ia comprar uma ilha para colocar a galera. Tá certo, milionário? Gente, é muito mais do que isso. Ela envolve uma questão básica, uma questão de estrutura que justifica a própria existência da humanidade tal como nós conhecemos hoje. Porque a nossa relação de humanidade, ela vem o quê? Da Europa. Vem de direitos humanos, direitos do quê? De Estado democrático aqui. Tá? E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou virar as costas para tudo aquilo que eu sempre falei de direitos humanos e companhia e fazer o quê? Deixar essa população, gente, morrer à míngua na beira da minha fronteira? É isso? Tá certo? Vou erguer muros como está sendo erguido em várias partes da Europa? Tá certo? Para impedir o que? A população de passar? É isso mesmo que está aqui nessa charge? Ou seja, fazendo o quê? Tá, gente? Ali dando coice, chutando e protege a Europa? É isso? Ou vamos fazer o quê? Vamos utilizar agora o nosso, tá, gente? A nosso referencial de democracia, nosso referencial de direitos humanos e acolher isso aí. Então isso tornou um grande dilema para onde, gente? Dentro da Europa, no caso, não é isso? Agora o que aconteceu? Tudo, tá, gente? Vinha sendo tratado assim, os países não queriam receber, tá certo? A imprensa tratando como se nada estivesse acontecendo, até acontecer essa cena aqui. Essa cena mudou o destino, gente, de quê, gente? De milhares e milhares de refugiados. Quando essa criança foi encontrada o quê, gente? Na praia, tá certo? O que aconteceu? Os pais estavam tentando atravessar no bote. O bote virou e ao virar o pai não conseguiu segurar o filho. E aí fez o que, gente? Lamentavelmente a criança veio a óbito. Mas essa criança pode ter feito o que, gente? Aberto as portas de que, gente? Para a entrada desses outros migrantes ali. Para que a Europa desse o que? Uma atenção especial. E aí você começa a ter o que, gente? Começa a receber. Tá? Há quem fica contra, há países que são contra, há movimentos contra essa leva de imigrantes que marcha noite, dia e noite. E contando com que? Com a solidariedade das pessoas até para se alimentar. Tá certo? E o que acontece, gente? Você tem até mesmo manifestações contra, como é o caso do grupo PEGDA, não é isso? O grupo PEGDA onde, gente? Na Alemanha. Mas também a Alemanha se levantou fazendo o quê? Para receber esses refugiados. E muito colocando o quê? Bem-vindo, refugiado, nós aceitamos aqui. Países, primeiro-ministros que oferecendo as suas casas. O Papa Chiquinho, tá certo? Tem falando do quê? Que abra as igrejas e receba o quê, gente? Essa galera aí, tá certo? Então essa é a situação dos refugiados, tá certo? Agora tem outro detalhe. E se no meio desses refugiados estiver vindo o quê, gente? Dezenas, centenas ou milhares de terroristas do Estado Islâmico para fazer atentado aonde? Na própria Europa. Tá vendo como é que é complicado? É complicado demais a coisa aí. É complicado demais. Então não dá para fazer o que virar as costas, mas também não dá para abrir. Tá? E a Alemanha, que está sendo o principal destino, ela falou que tudo bem, eu vou receber alguns, mas nós temos que dividir esses imigrantes em o quê, gente? Em todos os países da União Europeia. Nós temos que dividir essas responsabilidades. E aí no dia 31 de agosto, saiu na redação do ABC, fonte do Estadão aqui, o seguinte, né? Merkel pede avanço da Europa para enfrentar a crise de imigração.
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu para que a Europa enfrente a crise de imigração e entre em um acordo, tá, para uma distribuição justa de pessoas. Em um ano, o número de clandestinos que entraram no continente subiu 153%. Ela alerta que, caso isso não aconteça, a política de fronteiras abertas da União Europeia pode estar em risco. A Europa deve se mover. Os países devem assumir as responsabilidades pelos refugiados que pedem asilo, disse. Merkel ainda advertiu que se a Europa falhar na questão de refugiados, a ligação próxima entre o bloco e os direitos civis universais serão destruídos. É o que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, eu não posso virar a cara, por quê, gente? Porque simplesmente, cadê os direitos humanos? Cadê os direitos aí que foi preconizado e que baliza a sociedade ocidental, vamos dizer assim? Berlim tem reiterado que a União Europeia deve chegar a um acordo sobre as cotas de redistribuição de imigrantes para os países membros. A Alemanha está lutando para manter o número de imigrantes sob controle. O país é o destino de 40% dos requerentes de asilos em todo o continente. O número de recém-chegados aumentou ao longo dos últimos meses, levando o governo a duplicar sua previsão para novos imigrantes esse ano, de 450 mil para 800 mil, quase 1% da população alemã, no caso aí, tá certo, gente? Então você tem o quê? Você tem, tá, aqui a Alemanha falando isso, não é isso? Então nós temos o quê? Os principais países aqui. Vamos lá, gente, ó, a França, tá certo, prometeu para a União Europeia 5 milhões para ajudar 5 mil imigrantes em Calais. A Áustria faz checagem na fronteira húngara, deteve 200 ilegais escondidos em veículos e 5 suspeitos de tráfico de pessoas, não é isso? E aí tem aquele caso do veículo que tinha 70 pessoas mortas lá dentro. A Noruega, a nova rota, tá certo, através do Círculo Polar Ártico, passando pelas cidades russas de Murmansk e Moscou. Tá certo? A Eslováquia rejeitou a proposta de cota para a União Europeia para imigrantes. A Hungria, o governo liberou a partida de 2 mil imigrantes de trens de Budapeste para Viena, Munique e Berlim. A Grécia, 2.500 refugiados resgatados no Mar Egeu desde sábado. E aí você tem um problema. A Grécia, nós já vimos aqui no Direto ao Ponto de junho sobre a crise grega. E com a crise grega, gente, ela não tem nem condições de fazer o quê? De fiscalizar suas fronteiras para impedir o quê? Impedir a chegada desse imigrante pelo mar aí, tá certo? Então é uma situação que extremamente complicada. Ah, professor, mas a Europa que se vire. A Europa tem que receber. Ela não manda chuva, é ela que não fez isso, fez aquilo outro. Beleza. Mas e o Brasil? E o Brasil? Nós somos um país multicultural, tá certo? E o Brasil também está nessa. Vale lembrar, gente, que nós recebemos muitos imigrantes. Nós recebemos imigrantes da onde, gente? Vindo do Haiti. Nós temos um acordo com o Haiti, onde todo mês expedimos cerca de 100 vistos para quem, gente? Para que haitiano possa fazer o quê? Vir para o Brasil, tá certo? E muitos entram de forma ilegal via brasileira aqui, tá certo? Pelo Acre. Nós temos recebido sírios. Nós temos recebido bolivianos, nós temos recebido colombianos, chineses até vivendo em condições degradantes aqui. E como é que o Brasil trata esse imigrante? É sempre assim de portas abertas? Tá certo? Ou nós temos um tratamento hostil? Olha o que saiu no dia 10 de agosto aí. Pensei que era uma pedrada, diz haitiano atacado no glicério. Tá? Imigrantes foram, tá, atingidos por bala de chumbinho em 1º de agosto. Gregório de la Ruz prestou depoimento na segunda e relatou o ataque. Outros 5 haitianos foram atingidos por bala de chumbinho na mesma data. Estava saindo da igreja, senti uma coisa na perna e pensei que era uma pedrada, afirmou ao deixar o 1º distrito policial que concentra as investigações. Segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, 6 haitianos ficaram feridos. 3 homens e uma mulher ainda têm a bala de chumbinho alojada no corpo e deverão fazer cirurgia. As agressões ocorreram na região da Missão Paz, que abriga imigrantes do glicério. Os haitianos sofreram 3 ataques em apenas 1 hora, não é isso? Olha aqui o Gregório falando, né? Aqui todo mundo é humano. Você é humano e eu também. Não é preto ou branco. Todo mundo tem sangue. Eu sou filho de Deus. Tá certo? E procura o quê, gente? Assim como a gente fala dentro do Brasil, tá? Um estado, que a pessoa sai do estado, procura assistência médica no outro, tá certo? Nós estamos tudo o quê? No mesmo país, nós estamos tudo no mesmo planeta. E como é que vai ser feito essa relação? Tá certo? E o movimento de xenofobia que existe na Europa? E aqui quando começar a atingir o seu emprego? E agora com crise econômica e o seu imposto tendo que atender essas pessoas? Parem e olhem tudo isso, tá certo? Pode ter certeza, aposto quanto você quiser,
tá certo? Não aposto numa caixinha de cerveja, não. Aposto o caminhão de cerveja, não. A Ambev inteira. Como a questão das imigrações vai cair nas próximas provas. E agora aqui, no Direto ao Ponto, você ficou o quê? Tinindo. E já que eu falei em crise econômica e como tratar o imigrante, olha a nossa notícia aqui do dia 31 de agosto. Governo prevê déficit de 30,5 bilhões no orçamento de 2016. É a primeira vez que um projeto tem estimativa de gastos maiores que receita. E o salário mínimo proposto para o ano que vem é de R$ 865,50. Pela primeira vez, o governo entregou ao Congresso Nacional um projeto de orçamento prevendo gastos maiores que as receitas. A estimativa para 2016 é de déficit de 30,5 bilhões, o que representa 0,5% do produto interno bruto. De acordo com o ministro Nelson Barbosa, o planejamento. Estimativa de orçamento 2016, 30,5%. Salário mínimo, 865. Inflação, 5,4%. Crescimento da economia, 0,2%. E é muito. E vale lembrar que em agosto também, o Brasil foi dado que, como tecnicamente entrou no que a gente chama recessão técnica, ou seja, 3 já bimestres seguidos que a economia vem caindo o quê, gente? Um mês após o outro. E a Dilma, eu percebi muito tarde. Eu percebi muito tarde. Tá certo? Então você tem o quê? A questão da economia que está realmente preocupando, tá, gente? E a situação está ficando cada dia pior. Pode ser certeza disso. E se a economia está ruim, gente, a tendência é desemprego, que já está aumentando. Nós temos o que? A maior retirada de vaga do mercado desde 1990. 1990. Tá certo? Então o índice de desemprego está aumentando. E aí você sabe, né, gente? Quer segurança, quer estabilidade, passa no concurso público. Certo? E para passar no concurso público, já sabe, melhor lugar para se preparar onde, gente? No Gran Curso Online, o melhor curso preparatório para concurso do nosso país. E a atualidade é com quem? Comigo, Urani, a atualidade, Urani Cowboy aqui, que você já conhece, aqui do estúdio Gran Curso Online. No online, é só aqui no Gran Curso que nós estamos, beleza assim? Tranquilo? Gente, próxima notícia, então, a gente fala o quê? Eu já falei disso aqui. Dia 25 de agosto saiu, né? Senado aprova em primeiro turno cota para mulheres no legislativo, tá? Gente, eu falo que isso é uma vergonha. Vergonha o quê? As cotas? Não. O que foi aprovado. O que foi aprovado. Eu já falei várias vezes aqui e volto a falar. Gente, olha só. O Brasil hoje, tá? É um país que tem menos mulheres no parlamento que o Irã. Em toda a América Latina, em toda a América, tá? Só o Haiti tem menos mulheres no parlamento que a gente. Só o Haiti, tá? É interessante isso, porque o Brasil, tá, é um dos pouquíssimos, se não o único país do planeta onde a mulher estuda mais que os homens. Tá certo? A mulher está no mercado de trabalho de igual para igual com os homens. Ainda a média salarial é menor, mas está no mercado de trabalho de igual para igual com os homens. Tá certo? No Brasil, você tem o que, gente? Você tem, tá, as mulheres tendo uma melhor colocação. Em contrapartida, quando se fala de mulher na política, o Brasil é uma vergonha. Mesmo tendo uma lei que obriga, tá, gente, os partidos políticos a apresentarem pelo menos 30% dos candidatos ser do sexo feminino, o que acontece? Simplesmente no Brasil, o que, gente, praticamente não tem mulher no Congresso. Tira a presidenta, tá certo? Que aí a questão é cargo majoritário. Vamos lá fazer o seguinte, gente. De 27 governadores, atualmente só uma governadora. De 81 senadores, só 12 senadoras. De 513 deputados, só 51 deputados, não chega a 10%. Tá? E eu tenho falado aqui, na minha concepção, deveria ter uma política de cota assim para as mulheres no parlamento. Qual seria a minha ideia? Hoje no Brasil tem 52% da nossa população constituída de mulheres, 48% de sexo masculino. Qual é a minha ideia? Se tem 52% de mulheres, tinha que ter o quê? 52% do parlamento sendo ocupado por quem? Por mulheres. Mas não. Gente, hoje no Senado está em torno de 15% apenas. E hoje na Câmara, 10%. E aí me passa no Senado essa vergonha. Qual? Apenas 10% das vagas reservadas para quem? Para mulheres. Tá certo? Ou seja, eles não estão mexendo no que já está. Não estão mexendo, não está mudando muita coisa no caso aqui, não é isso? Olha lá, o texto reserva ao menos 10% de vagas a mulheres para deputado e vereador. O plenário do Senado aprovou em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição que estabelece cotas para as mulheres nas eleições para deputado federal, estadual e vereador. O texto recebeu 65 votos a favor e 7 contrários.
O texto prevê percentual mínimo de representação de cada gênero na Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal e as câmaras municipais. Na prática, significa cota para as mulheres, já que o gênero ocupa menos postos políticos que os homens. As regras são estabelecidas para 3 legislaturas seguintes àquelas em que a PEC for promulgada. Na primeira legislatura subsequente, a cota é de pelo menos 10%. Na segunda, 12%. E na terceira, 16%. O relatório apresentado na comissão que discute a reforma política aponta que 20 países da América Latina, o Brasil só não perde para o Haiti em quantidades representantes do sexo feminino. Todos os outros 19 países estão à frente do Brasil na ocupação por mulheres de cargos no poder legislativo. Então aqui nós temos o que, gente? Essa proposta que já passou no Senado em primeiro turno, tá, gente? Vai para onde, gente? Para a Câmara, tá certo? Na Câmara foi aceito dessa forma aí, tá? Deve voltar para segundo turno e aí ser promulgado. Eu ainda defendo que deveria ter o quê? Ser proporcional à população brasileira, no caso aqui. Beleza assim? Tranquilo? Gente, e aí talvez nós teremos o quê? A mulher cuidando mais da política, a mulher olha mais para o seu social, tem a questão mais econômica aí, tá certo? E falando em economia, não podemos falar de quem, gente? Deixar de falar de quem? Da China. Isso que está acontecendo na China, gente, e seus reflexos aqui, gente, no mercado. O que acontece? Vamos entender um pouquinho? É o seguinte, gente, a Bolsa de Xangai afundou mais de 8%. Aqui, ó, aumenta os temores sobre a desaceleração da economia chinesa. A bolha da economia chinesa começou a estourar, diz economista. As preocupações em torno da economia da China têm abalado os mercados internacionais, provocando uma onda de fuga de ativos considerados mais arriscados e uma derrubada nas principais bolsas de valores do mundo. Tá? A Bolsa de Xangai afundou mais de 8%, a maior queda diária desde o auge da crise financeira global em 2007, em meio à forte aversão ao risco global de uma desaceleração da economia chinesa. Gente, entende o seguinte, olha só, entende o seguinte aqui. A China, ela vem a crescer na média de 12, 13, 14%. A China, ela faz o que? Ela muda um pouquinho a sua forma. E ela quer fazer o quê? Crescer de forma mais sustentável, tá? Voltando para a economia interna, dando privilégio para a economia interna. Os investidores começaram a fazer o quê? A sair da China. Então isso jogou a economia da China lá embaixo. Mas qual é o problema, gente? A China hoje é um grande mercado consumidor e um grande mercado produtor. Tá certo? Já que são os investidores, a China, para conseguir o quê, gente? Competitividade no mercado internacional, ela fez o quê? Ela vai desvalorizar a sua moeda, o yuan. E vai fazer o quê? Automaticamente, ela vai se desvalorizar a moeda. O que acontece, gente? Ela exporta mais, tá certo? Mas, inconsequentemente, ela importa menos. Se ela importa menos, ela vai afetar muitos países que fazem o quê? Que vende para ela. E aí vai lembrar, gente, que a China, olha o caso do Brasil. O Brasil, gente, possui a China como seu maior parceiro comercial. Então isso vai afetar diretamente o quê? A nossa economia. Nós vamos exportar o quê? Menos commodities. Tá? Vamos exportar menos o quê, gente? Menos produtos agrários aí. Vamos exportar menos o quê, gente? Minérios. Por que isso? Porque a China está comprando menos, no caso, tá certo? Então aqui nós temos o quê? Então a economia chinesa, ela atingindo o quê, gente? Atingindo o mundo aí e atingindo em especial o Brasil. E em especial os países que compõem os BRICS, não é isso, gente? Aquela sigla que vai citar o quê? As prováveis potências do século XXI. Gente, e se a economia está mal, o que acontece no Brasil? Protesto e mais protesto. Nós já vemos acompanhando aqui que desde 2013 está tendo o quê, gente? Protesto nas ruas, não é isso? Vamos lembrar dos protestos nas ruas de 2013, o gigante acordou. Vamos lembrar dos protestos de 2014. Vamos lembrar dos protestos em 2015, de 15 de março, tá certo? De 14 de abril, 16 de agosto, tá? Os protestos aí. Então nós tivemos protesto de novo em agosto, tá certo? Em quase todos os estados e o DF teve protesto contra Dilma. Atos de domingo 16, pedir a saída da presidente e fim da corrupção. Mais pessoas foram às ruas do que em abril, mas menos que em março. Em março, 15 de março, foi algo em torno de quê, gente? Foi algo em torno de 2.300.000 pessoas nas ruas aí, não é isso, gente? 2.300.000 pessoas nas ruas. Já em abril, foi em torno de 750 mil. Já agora, em agosto, em torno de 900.000 pessoas no caso, beleza? Então, olha só, gente, tá aqui. Brasileiros foram às ruas nesse domingo em 202 cidades em todo o estado e no Distrito Federal.
em protesto contra os governos da presidente Dilma Rousseff. A PM estimou em 809 mil o total de manifestantes desde domingo. Em abril foi 701 mil e em março 2,5 milhões no caso aqui. Não é isso, gente? E aí nós temos o quê? Considerando os números dos organizadores, participaram 2 milhões no domingo, 1,5 milhão em abril e 2,4 milhões em março. Grande parte dos manifestantes pedia a renúncia ou impeachment da presidente e cobrava o fim da corrupção. Pela primeira vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá, gente, foi fortemente criticado. Muitos participantes vestiam verde e amarelo e levavam bandeira do Brasil. Também foram vistas faixas com referência à Operação Lava Jato e elogiando o juiz Sérgio Moro, o lado que gente da Operação Lava Jato. Vale lembrar o seguinte, tá? Que até essa manifestação de agosto, você tinha uma manifestação que não tinha partido político. Nessa já teve. Antes tinha reivindicações sociais. Essa foi basicamente o quê, gente? 3 reivindicações. Ou impeachment da Dilma, ou renúncia dela, ou a sugestão de suicídio. Tá certo? Ou seja, querem que ela saia do poder. E houve o que, gente? O maior rechaçamento aqui. A ideia de você ter os militares de volta. Tá certo? Uma intervenção militar. Então essa ideia está cada vez sendo o quê? Mais rechaçada aí no caso. Beleza? Então você teve o que, gente? Teve essas manifestações. No dia 16 de agosto, então nós tivemos o quê? Em todo o Brasil aí. E nós tivemos no dia 20 de agosto também os movimentos sociais, que é contra o golpe pela democracia, ou seja, movimentos sociais o que, gente? Que defende o próprio governo. O detalhe é que o governo tem perdido espaço até mesmo movimentos sociais. Principalmente com o quê? Com crise. Por que isso, gente? Que com a crise, gente, você tem que cortar dinheiro aonde? Da assistência social. Você vai ter que cortar dinheiro aonde? De projetos sociais, em Minha Casa Minha Vida. E isso acaba afetando essa parcela que ainda faz o quê, gente? Dá uma base de sustentação ao governo. Vai lembrar que, tá, gente? Simplesmente o Ibope da Dilma, a aprovação do seu governo está em 7%. Gente, é o pior índice já registrado na história desse país para um presidente. Beleza aí? Tranquilo? Então pode esperar nas próximas provas também. O que, gente? Manifestações. Vai lembrar que em agosto, tá, gente? Agora também nós tivemos que a Nova Zelândia divulgando os desenhos finalistas para a escolha de uma nova bandeira do país. Olha que interessante, gente. Fizeram o quê? Um concurso para escolher a nova bandeira, não é isso? E aí você tem o quê? Você tem várias sugestões de bandeira. Essa aí o que, gente? Essa aí da dominação ali, tirar da bandeira a dominação inglesa no caso, tá certo? Gente, nós também tivemos em agosto, uma vez mais, o Estado Islâmico, tá? E o Estado Islâmico fazendo o que, gente? Se superando. Nós já vimos aqui as diversas atrocidades que o Estado Islâmico vem fazendo aonde, gente? No Iraque, na Síria, no sul da Turquia, tá certo? Em várias partes do mundo ali, na Nigéria, na Líbia e companhia, tá certo? E na Nigéria, no caso, é com Boko Haram. Gente, eles reinventam a forma de tortura e a forma de que, gente? De matar as suas vítimas. Olha só essa aqui, tá? Publicado em 10 de 8 de 2015, militantes do Estado Islâmico fazem prisioneiros se ajoelharem sob bombas antes de detonarem. Militantes do Estado Islâmico usaram um novo método de execução para matar 10 prisioneiros no Afeganistão e chamar a atenção do mundo por seu poderio. Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira através das redes sociais, os jihadistas aparecem obrigando suas vítimas a se ajoelharem sob as bombas antes de detoná-las. Homens receberam sentença de morte pelo crime de apostasia, ou seja, por renunciar à doutrina islâmica. Tá? Gente, e aí é o seguinte, ó, ele vai fazendo o quê? O Estado Islâmico, que tem como objetivo dominar o mundo árabe, faz o que, gente? Tá, o mundo islâmico faz o que? Você já viu aqui isso aqui? Tem feito o que? Decapitações em massa. Não é isso, gente? Tem feito o que? Queimando as pessoas vivas aqui, como foi o caso jordaniano. Tem feito o que, gente? Afogado as pessoas em jaulas, aí no caso. E você acha que não pode ser pior? Se tu fizeram o que aqui, ó? Colocaram bombas, corrente de bombas amarrado no pescoço do outro e saiu explodindo e pulando pescoço, tá certo? Ah, professor, agora eles se reinventaram. Não, se acharam que podia ser pior, olha essa aqui, gente. Olha o que eles fizeram. Amarraram as pessoas assim, tá certo? No sol escaldante e tocaram fogo. Literalmente fazendo o que, gente? Assando as pessoas. É com esse grupo que a Dilma tinha falado o que, gente? Que a gente tinha que fazer o quê? Que a gente tinha que
negociar, tinha que conversar. Conversar é conversar, manda ela. Manda ela. Quem sabe resolve todos os problemas do Brasil, tá certo? Então nós temos o que, gente? Nós temos aí uma vez mais o Estado Islâmico com as suas barbáries, suas atrocidades. E aí teve uma autoridade europeia falando que se começar a receber todos os imigrantes que vêm da Síria, que vêm do Iraque, fugir do Estado Islâmico, é como se estivesse dando a vitória para quem? Para o Estado Islâmico. Beleza aí? Falando em Oriente ali, tá, gente? Não podemos deixar de relatar aqui a questão de quê, gente? Dos judeus. Isso mesmo. Brasil retira menção a Israel de passaporte nascido em Jerusalém. É o seguinte, gente, vai lembrar que quando houve a divisão daquele território ali, da Palestina, entre judeus e palestinos, e foi criado o Estado judeu lá em 14 de maio de 48, vai lembrar o quê? Que Jerusalém era considerada o quê? Uma área internacional sob controle da ONU. Mas aí Israel fez o quê, gente? Ampliou o seu território na chamada Guerra dos 6 Dias em 67. Onde ele conquista as colinas de Golã da Síria, conquista o que, gente? A faixa de Gaza, conquista o que, gente? A Península do Sinai e conquista a Cisjordânia da Jordânia. E conquista o que? A cidade de Jerusalém do mundo. Que para os judeus, muitos dizem o quê? Que a capital não seria Tel Aviv, seria quem? Seria Jerusalém. Mas o Brasil, que reconhece o Estado da Palestina desde 2010, tá, gente? O que o Brasil fez? Calma lá. Quem vem com passaporte de Jerusalém, para nós não é o que, gente? Ele não é israelense. Ele vai fazer o quê? Ele vem como um cidadão do mundo. Então tá aqui, ó. A representação decidiu padronizar a emissão de passaporte de filhos de imigrantes brasileiros nascidos em Jerusalém, excluindo a palavra Israel. Na prática, a cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos aparece no documento desses brasileiros só como Jerusalém, sem identificar o país. A medida segue países como Estados Unidos, Canadá e França, que não aceita a soberania israelense sobre a cidade, considerada a capital do país pelos israelenses. Segundo a Embaixada Brasileira, a medida começou a ser executada em meados de 2014, mas veio à tona quando, gente? Agora mesmo, vem falar quando mesmo? Agora em agosto, tá, gente, de 2015. Tranquilo? Então nós tivemos agosto aí, gente, recheado dessas notícias, não é isso, gente? Recheado de notícias aí. Vamos esperar que setembro seja um mês com notícias melhores. Tanto na área da economia, quanto na área de que, gente? Das relações internacionais. Beleza aí? Tranquilo? Então nós chegamos aqui ao final do Direto ao Ponto de agosto. E aí você sabe que no finalzinho nós temos o que, gente? O nosso recadinho do coração. E é lógico que no recado do coração, tá, gente, do mês de agosto, eu não poderia deixar de fora quem, tá? A nossa aluna que assiste direto aí, virou uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro, tá? A Maritza. A Ana Paula, coordenadora do Gran Curso Presencial, tá certo? Um grande amigo que eu conheci, tá certo? Que trabalhou comigo, tá certo? E que buscou novos ares, novos rumos no serviço aí, tá? O Moreno Santiago. Agradecer toda a equipe do Gran Curso Online, com todo o apoio que tem feito pra gente, tá certo? Os rapazes, as meninas aqui do estúdio, tá certo? Então um grande abraço para eles. Agradecer, tá, gente? E mandar um grande abraço para o Léo Ferreira, um irmãozão que eu tenho, que ajuda a gente aqui, tá certo? Que dá um apoio grande. Agradecer aos professores Nani, Viviane Farias, Márcia Margarete, Vânia Araújo, Adriane, um grande abraço para vocês, tá, gente? E a aluna Gabriele Fernandes, tá? Que ficou mandando questões, falando, professor, cadê o Direto ao Ponto? Cadê o Direto ao Ponto? E é lógico que eu não posso deixar de mandar um grande abraço. É um abraço mesmo, é um beijo, tá? Eu falar, filha, eu te amo. Você é tudo pro papai aqui, tá certo? Foi aniversário da minha filha agora em agosto e eu não poderia deixar de mandar esse grande beijo. Abraço no coração, te amo de paixão, minha filha. Gente, fiquem sempre em paz e que a felicidade reine no olhar de cada um. E lembre-se, nós temos que olhar para frente, tá certo? Para quem se contenta com pouco, nada é o suficiente. Mas, vamos olhar para trás um pouquinho. Olha a situação das outras pessoas do mundo. Gente, muito obrigado. Até o próximo Direto ao Ponto. Leve contigo somente o que vale a pena e não olhe para trás.